Então, ou você foge, ou você encara os obstáculos para vencer. Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Business Cast Pro. É isso mesmo, estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro episódio, nada mais, nada menos que com uma pessoa fantástica, Gil Vilas Boas, amigo, um cara fantástico, CEO da Rantamis, tá? Hoje, Gil, ele trabalha na área de educação física, ele é personal, ele é preparador físico, avaliador físico e principalmente CEO do Rantamis, gente. O OCR, o primeiro e único OCR do Nordeste aqui da Bahia. Vocês vão entender um pouco o que é OCR, aquele treino de obstáculos, sobe corda, desce corda, pula, vai andando no King Kong, passa de dentro d'água fria, água quente. Até choque toma, viu, gente? Toma cuidado que o sistema aqui é bruto, como se diz meu amigo Ziel Bueno, mas não pode ser pro povo. Então vamos lá, Gil Vilas Boas, me fala um pouco sobre você, Gil. Fala, galera. Fala, Rodrigo. Pois é, pessoal, estamos aqui hoje, né? Queria agradecer ao nosso amigo aqui, Rodrigo, que a gente tem um carinho enorme por essa oportunidade de estar aqui, tanto de falar sobre o Rantams, né? Como também do OCR, que é a atividade principal do Rantams, né? E muita gente não conhece o que é o OCR, que significa o Obstacle Course Race, que é o treino de obstáculo. Então é uma atividade que está crescendo muito, é uma coisa nova, é uma coisa que tende a crescer cada vez mais, que lá fora, Chile, Argentina, Equador, já está um pouco mais avançado do que o Brasil, mas o Brasil também está crescendo bastante aí com o OCR. Tem público para isso, tem público para isso, porque eu conheço o pessoal, sei que as pessoas estão buscando atividades físicas e o melhor de tudo, todo mundo quer sair da rotina, não quer ficar aquela coisa monótona, academia, carregando peso, corridinha só de rua, não. Se ele puder unir carregar peso, corrida de rua, nadar, pular e tal, ele vai. Então, aqueles hiperativos, os TDAH, o pessoal que não consegue ficar parado, pode se aliar aí ao Rantamis, que vai se dar bem aí nessa jornada, viu? Agora, Gil, eu queria que você me contasse um pouco sobre você. Você nasceu aqui em Salvador mesmo, né? Isso. Isso. A sua infância, foi uma infância tranquila? Você era esse arteiro que gostava de subir em poste, subir em corda, pular pra cá, pular pra lá, por isso você tomou essa decisão? Cara, velho, você me fez lembrar, né? Eu acho que o treino Rantamis e o OCR já existia, criado eu e uma galerinha que a gente morava aqui perto, aqui em Nazaré, na Saúde, na realidade, né? Então, a nossa infância, né, foi totalmente, para mim, eu posso considerar como perfeita, cara. Então, a gente morava, né, eram vários vizinhos, amigos, tudo da mesma faixa etária, entre 10, 9 e 10 anos, e o quintal da casa era mais ou menos 30 metros de quintal e tudo igual, assim, um do lado do outro. Então, qual é a brincadeira que a gente fazia? Era correr, cara, em cima do muro, era pular do muro para a árvore, da árvore para o tanque, do tanque para o chão. Então, a gente já fazia o treino de obstáculo desde aquela época. Então já vinha na veia Já isso, havia na né? Já vinha veia, na então a gente veia. corria em cima do muro, velho, como você corre aqui no chão, entendeu? Então a gente parecia, eu assistia, cara, era o desenho, o filme de Tarzan. E aí acabava o Tarzan e a gente já ia, todo mundo, pro Mas tudo de quintal se roupa, né? encontrar, tudo de roupa, sem Ah, aquela tá. tanga, Essa é a tanguinha do sem a Tarzan. tanga. E aí a gente marcava aí a galerinha, é uma faixa de uns 8, 10, né? Crianças, e a gente brincava de Tarzan. E pegava o cipó, a corda, e pulava do muro até o outro muro, em cima da árvore. Então a gente já fazia
um treino de obstáculo naquela época. Maravilha, tá vendo, gente? O Hunter já foi criado há muito tempo. E nesse processo, você, de criança, você decidiu quando entrar para essa área de educador físico? Foi já velho, novo? Como é que foi? Cara, aos 15 anos, eu tinha que fazer o segundo grau, né? Então, naquela época existia o curso técnico. Então, dentro desse curso técnico, você poderia escolher. Aí tinha a opção de era turismo, era secretariado, era contabilidade e tinha educação física, nível técnico. Era, né, Severino Vieira e tinha, né, no ICEA. Então eu resolvi fazer o curso técnico lá no Severino Vieira, que é em Nazaré, perto de onde eu morava. E, por sinal, meu padrinho era o diretor da escola. Também isso influenciou um pouco eu ter escolhido a escola, não a profissão, não o que eu queria fazer. Uhum. Mas eu poderia ter feito no ICEA, mas por estar mais perto e por meu padrinho estar, né, sendo diretor da escola, eu preferi fazer no Severino Vieira. Mas desde aquela época, Rodrigo, ao contrário de hoje, eu estou vendo muitos adolescentes que começam um curso e depois de 4, 5 semestres muda. Muda de curso porque não adaptou. Como tem até um exemplo disso em casa, meu filho, né? Gabriel, depois de 5 semestres fazendo computação, resolveu fazer educação física. Eu não Faz entendi. igual. Então, naquela época, eu já sabia o que eu queria, né? Então, eu comecei a estudar educação física com 15 anos, né? Comecei a dar aula aos 17. Quando eu completei o curso, né, tinha um estágio que era na Vila Olímpica de natação. Então, eu concluí o estágio e já fiquei para dar aula. Então, aos 17 anos, eu já estava pegando uma turma grande, cara. Uma turma de vários adultos. E eu vou fazer aula com esse menino aí. Você vai fazer aula comigo. E você vai morrer nessa aula. Já matava as Já pessoas assim do matava. Eu adorava fazer as pessoas cansarem, entendeu? Então, eu escolhi. E hoje, até hoje, eu cada vez mais eu tenho certeza do que eu escolhi, né? Que foi uma escolha certa. Cada vez mais eu me sinto mais feliz, me sinto mais motivado, né? Muito embora todo mundo sabe que não existe área tranquila. Você vai passar Quem perrengue, você vai. empreende sabe que É, empreender é viver no picos e vales. É um é. sobe e desce Mas normal. todos esses altos e baixos que eu passei, nunca eu pensei em abandonar a área, né? Já pensei em complementar com outras coisas diferentes, mas nunca abandonar, entendeu? Sim. Então eu já sabia, já sei e vou continuar sabendo o que eu Como quero. se diz, né? Isso daí é seu ikigai, é aquilo que você faz bem feito, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que faz bem para a sociedade e aquilo ainda que dá retorno financeiro. É o Isso. ikigai, quando você acha ele, você não larga mais, né? Então é isso aí. Aí, mas eu sei que você começou a empreender cedo, não só na educação, mas antes disso você já começou a fazer seus empreendedorismo para viver uma vida ali que você gostava, né? Por necessidade de prazer, de sair. Como é que funciona? Foi isso aí? Rapaz, eu costumo dizer, Rodrigo, que existe dois tipos de pessoas. Um que nasceu para ser empregado, né, porque não gosta, não quer ou não tem coragem de montar uma empresa. E existe um empregador. O empregador é aquele cara que é meio doido, né? E arrisca e não tem medo, né? Então, quando eu era adolescente, a gente tinha um grupinho de amigos, né? E a gente começou aquela fase da paquera. Então a gente queria ir para festa, a gente queria ir para show, a gente queria ir. E a gente precisava de dinheiro para ir para show, para comprar roupa de marca, que tinha muito isso, né? Roupa de marca para impressionar as meninas, coisa e tal. Aquela época era muito voltado, né, para essa questão de roupa de marca. Então, só que a gente era classe média baixa e as coisas naquela época mais caras, menos acessível, né? As mães trabalhavam mais para dar o necessário, né? Isso. E aí a gente se via, né, naquela situação onde tinha muitas festas que a gente ia, que a galerinha da classe mais alta, o pessoal que morava na Graça, na Barra, que era um ambiente que a gente frequentava, né?
A gente sempre se via por baixo, porque a gente não tinha aquela condição. E aí eu digo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Então juntou eu e um amigo meu, vamos fazer uma marca. E a gente Marca criou uma própria. marca, é Hot Player. Ó, Então a gente criou uma marca, é, meu amigo aí, Tonho, meu amigo Sérgio também. Então a gente entrou, né, nessa jogada aí de montar uma empresa, né? Lógico, era uma empresa que não era registrada, que não tinha nada legalizado, era aquela mas coisa tinha força de improvisada, vontade e mas tinha muita força de entrega. vontade. Então, a gente criou a marca, fizemos o desenho. Esse Sérgio, nosso amigo, desenhava muito, então a gente começou a criar uns desenhos, que naquela época a gente usava muito roupa de surf, né? Que todo mundo surfava do grupo da gente. E aí a gente botava aquelas estampas de surf e que a gente mesmo desenhava, né? E mandava o cara da serigrafia fazer a tela. Então a gente pintava as camisas, a gente usava nas festas e o pessoal achava que era uma roupa de marca. Na verdade E ainda era, era marca era, só própria, que não era a era. nossa marca É, e a gente até vendia, né? Então a gente começou a vender essas camisas, depois foi bermuda, a gente conseguiu uma costureira que fazia as bermudas de surf. Então a gente começou a fazer isso. E aí que veio o Tonho, nosso amigo de Chernobyl, e aí ele começou a fazer as pranchas, ele começou a trabalhar numa empresa de fibra, então ele pegou todo o know-how de trabalhar com fibra. Eu digo, Tonho, vamos fazer umas pranchas, velho. Então a gente começou a fazer prancha e comercializava aquilo ali. E a gente, desde aquela época, eu digo, cara, eu gosto disso, eu gosto de fazer, de investir, de arriscar. Eu não gosto de estar com um salário fixo ali, sabendo que amanhã eu vou receber isso, mês que vem eu vou receber isso, e no outro mês eu vou é, receber. porque Eu não você gosto. trabalha, É, você trabalha por hora, você ganha pela hora que você trabalha aquele dia. 30 dias, tantas horas trabalhadas, salário tanto. Você é, já novo, com 15, 17 anos, você já sabia que você queria trabalhar pelo que você entregava, né? Que é o é, empreendedor é isso. Você entrega mais, você ganha mais pessoas você impacta, mais resultado você tem, né? isso. Mas dentro desse processo seu da empresa, você ficou com ela por quanto tempo mais ou menos? A dessa da marca, É, da marca. acho que a gente ficou uns 3 anos. 3 anos, bom tempo. É, Para 15, 16 anos, 17 é, anos. Mas aí você foi para a educação física foi. e ficou até hoje dentro dessa área de educador físico, né? Trabalhei muito, né, como funcionário, né, de algumas academias, algumas não, várias E academias. qual que é a diferença hoje você vê? Vamos lá, você trabalhou, você saiu de casa cedo, né? Sim, Saiu quantos anos? 17 anos. 17. Então você começou a empreender cedo, atitude um. 2, atitude 2, saiu de casa cedo, onde a gente perde aquele conforto, a segurança, né? Que é a área de segurança que nós temos. Ah, eu não vou fazer isso que eu tô com medo, então eu tô bem seguro aqui. Área de conforto. Como é que foi essa coisa de sair de casa? Cara, assim, eu desde cedo, né, eu sempre quis ser independente. Eu tenho um lema comigo. Eu não quero, né, ser dependente de nada e de ninguém. Então, assim, eu não tenho vícios, né, não gosto de ficar preso a nada. Somente um café que eu tomo de manhã cedo para acordar. Isso eu tenho esse vício, mas é só de manhã cedo também. Mas assim, não tenho nenhum outro vício. E não preciso de ninguém para me sobreviver, entendeu? Então eu queria sair, na realidade, cedo de casa, já para começar a trabalhar isso. A minha independência, né, tanto financeira como também do dia a dia ali, né? Porque minha mãe levantava cedo para botar meu café e eu reclamava com a minha mãe, não precisa levantar cedo, desde que eu acordo eu boto meu café. Então não gosto que ninguém, né, faça coisas que eu acho que é eu mesmo que tenho que Você fazer. deveria fazer, que você tem É, capacidade de fazer, né? é. Então já começou cedo, saindo e entrando dentro da área do empreendedorismo. E aí partimos para o seguinte: faculdade. Você já foi casado? Tem filhos? Tem quantos filhos ao todo? Três filhos, 3 filhos. Todos homens? todos homens, Não, três anjos, três. Daniel, Rafael e Gabriel.
Certo. Aí você foi para a faculdade. Foi na faculdade que você teve filho? Foi depois que saiu da faculdade? Como é que foi essa linha? Porque a gente fala assim, as pessoas confundem. Eu sempre falo isso aqui, tá, gente? Vou falar de novo. As pessoas confundem sucesso com dinheiro, tá? Sim. Ah, o cara tem sucesso, ele tem dinheiro na conta. Não, sucesso não é ter dinheiro não. Sucesso é você ter filhos saudáveis, que seguem os mesmos valores que os seus, você ter um bom relacionamento, você ter valores da sua família que você traz com você, e você ter algo que possa proporcionar para a sociedade. Isso para mim é sucesso. No meu ponto de vista, pode ser para outros diferentes. Mas me fala, como que você conseguiu alinhar esse até chegar a ter filhos e tal? Como é que foi? Bom, ó, quando eu comecei a faculdade, eu não tinha filho ainda, né? Inclusive, foi na faculdade, foi por conta da faculdade que veio meu primeiro filho, né? Porque É? quando eu estava no primeiro semestre, Foi na aula de anatomia? De não, educação física? não. Quando eu comecei o primeiro semestre, eu tinha uma colega minha chamada Patrícia, Hum. né? Então, Patrícia chegou para mim, pô, Gil, você namorou com uma amiga minha. Eu digo, quem é? Ela falou o nome lá, né? Eu digo, Você pô, lembrou? você lembrei? Na hora que era. Claro, lembrei. Aí eu digo, pô, que massa. Então, só que na época a gente tinha terminado, né? Porque ela se mudou de lugar. Então Ah, ela voltou a morar em Salvador e aí a gente entrou em contato com essa amiga de minha colega e hoje, né, tem um Daniel graças a essa essa, dica de Patrícia. E é, ela é a madrinha de Daniel, que é, legal. entendeu? Aí foi que veio meu primeiro filho, Daniel. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos. Já E aí formado? 10 já estava formado, né? Já estava trabalhando há muito tempo, né? Que dos 17 anos que eu já trabalhava, que eu já tinha completado o curso de desportos, que é educação física, então já dava aula, então entrei na faculdade já trabalhando, né? Na área de educação física, depois fiz uma pós-graduação na área de musculação e depois uma outra pós-graduação na área de fisiologia do exercício, né? Isso tudo sempre busquei estar me atualizando nas informações, no conhecimento, como até hoje, né? Que eu estudo bastante sobre OCR, que é o meu foco agora principal, Já os obstáculos. que são os obstáculos. E muita gente, Rodrigo, interessante, né? Você também que já participou da prova, inclusive foi a nossa primeira prova de obstáculo, foi junto, Foi. né? Lá no Rio de Rio de Janeiro, Janeiro. Meu né? Rio de Janeiro lindo e maravilhoso, que tanto amo. Então, assim, você lembra que a gente escreveu, a prova ia ser aqui em Salvador, e Isso. então a gente começou a treinar, 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 e só o treino era muito gostoso. E quando chegou na época, cancelaram a prova aqui de Salvador, e a gente já estava em alta, treinando pesado, e a gente, cara, a gente não vai desistir, vamos lá fazer a prova lá no Rio, né? Porque infelizmente, naquela época, Salvador não tinha público para, né, que Para fosse. comportar, para É, atingir, porque o custo era alto, que eles falaram com a gente, né, que ia investir um valor e não tinha tido retorno ainda de uma quantidade de pessoas expressivas para bancar esse custo inicial. Então não teve a quantidade de atletas suficiente. Então é, eles não trouxeram para cá. Mas em compensação, como a gente já estava tudo preparado, já a camisa, já correndo e pulando nos bancos aqui de Salvador, nos lugares, nos é, trampolins, a gente foi para lá e fizemos a competição. Foi muito top. é. E daí que veio, né, o processo de você empreender também novamente. Mas por ser seu colega, amigo, né, conhecido, eu sei que você já empreendeu anteriormente, antes do Hunter. Foi, já tive outras academias, Isso. né? E, E e, e como que foi essa sensação de outras academias? O que aconteceu? Por que você fechou? O que levou você a ter fechado e agora ter aberto de novo? Porque eu quero te passar o seguinte, pra você entender, tá? Eu quero mostrar porque as pessoas morrem de medo. O medo é o pior trauma que existe no ser humano. É o que trava o ser humano de fazer qualquer coisa na vida.
medo é necessário, mas ele não pode te empatar de fazer nada. Então, eu quero passar para entender o que aconteceu que você não deu certo uma vez, mas agora você tem um sucesso total. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. É, nós, educadores físicos, a gente não tem uma preparação, né, de administração, nem tampouco de ser empresário, né? Você montar uma empresa exige muita coisa, cara. E isso a gente não estuda em faculdade de educação física. Então, eu comecei na doida. Comecei com um convite de uma amiga minha. Minha primeira academia foi no comércio, um lugar que não existia, né, residência, não tinha público para isso. Mas mesmo assim a gente foi, montou, teve uma quantidade boa de alunos, aprendi muito a questão lá. Então, nossa turma lá, ao contrário das outras academias, o forte era meio-dia, né? De manhã cedo, meio-dia e no final da noite. E o resto do tempo era quase que sem aluno. Então, assim, eu fui aprendendo, né? A gente ficou um tempo, depois eu fechei a academia, depois eu montei uma outra academia sozinho, né? Que foi a Academia Vilas Boas, que foi lá no Matatu. Então, o que foi que aconteceu, Rodrigo, naquela época? Uma coisa importante, né, para quem pensa em abrir algo, não só academia, mas qualquer outra empresa. Então, eu abri uma academia sem uma preparação nem financeira e nem de administração, entendeu? Gestão De zero. gestão, nada. Eu só sabia dar aula. Eu só sabia dar aula. Então, assim, eu peguei e fui aprendendo, cara, na dor, né? Porque eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, investi. E o interessante é que eu comprei os equipamentos parcelado, dividido, algumas coisas que eu pude comprar à vista eu comprei. Quando chegou na hora, existe uma coisa chamada TVL, que é o termo de viabilização local, que você tem que ver antes de abrir a sua empresa, que é um órgão, né, que a SUCOM vai fiscalizar para ver se aquele local está compatível para o que você quer abrir. E foi negado, cara, depois de eu ter comprado, de eu ter já funcionando, já tá com funcionários, e a Sucum chegou lá e embargou. E aí eu tive que ir lá na Sucum para fazer os ajustes para fazer. Eu disse, e eu não tava no dia do que o fiscal foi, né? Só vi lá a bomba dizendo que eu não poderia abrir minha academia. Então eu fui lá na Sucum conversar com a secretária lá e ela me explicou que a academia não poderia funcionar ali porque embaixo, minha academia era no segundo andar, embaixo tinha uma oficina. A oficina tinha um compressor coisa de risco, então eu não poderia ter uma academia perto de um negócio de risco. Sendo que o risco é praticamente zero, porque era tão distante. Mas é lei. Só que na frente funcionava uma academia, na frente funcionava uma escola. E por que eu não poderia funcionar com minha academia, né? Então eu cheguei e fui no coração da mulher. Eu cheguei e disse, minha senhora, tá vendo aqui? Aí peguei o celular assim e mostrei a foto dos meus 3 filhos. Ó, eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha da academia do FGTS que eu tinha saído, investi tudo lá de só. Eu não tenho o que falar para eles quando eu chegar em casa e dizer que eu perdi tudo e eu não vou ter como sustentar eles. Eu expliquei a situação para a mulher, ela ficou assim, ó, até comovida com a situação. Ela viu a sinceridade e disse, ó, vá lá em cima e converse com fulana de tal. Aí, e faça um requerimento. Aí eu disse a ela aqui na frente, ela coloque tudo isso aí e peça uma revisão. E foi isso que conseguiu liberar. Então, assim, eu entrei totalmente desinformado, Rodrigo. Hoje eu não aconselho ninguém, né, a fazer isso. E outra coisa, eu montei e o dinheiro acabou. E eu precisava botar uma placa lá fora. E eu não tinha dinheiro para botar uma placa lá fora. Sem a placa lá fora, ninguém sabia que era academia. Só vinha as pessoas que me conheciam. Então eu fiquei meio que estagnado ali, ó, parado, sem poder crescer, porque eu só pegava o público que me conhecia, sem poder investir, porque o dinheiro que entrava era para pagar os custos. Então eu não conseguia botar uma placa. Mas teve uma hora que eu consegui, e foi aí a hora que a academia começou a crescer. E começamos a crescer. Academia quanto tempo? Eu fiquei com ela uns 10 anos. Depois eu coloquei um sócio e abrimos outra no Acup. Isso já com mais experiência, isso um espaço que
era muito bom e no primeiro mês, Rodrigo, já estourou. Segundo mês a gente já estava tendo lucro, entendeu? Eu e mais 2 sócios. Depois abri uma terceira academia, né? E aí essa terceira já não foi tão fácil também. Foi a mais, num espaço mais escondido, com os aparelhos, né, inferiores. E aí essa academia sofreu uma dificuldade aí por um bom tempo. E dentro desse negócio que você me falou aí, eu entendo disso, tá, gente? Eu dou mentoria para alguns dentistas, dentista é quase a mesma coisa, sai tudo sem. Porque o mercado, a faculdade, ela treina você a fazer o que você vai ser qualificado a fazer, que é fazer um treinamento físico, é advogar, é fazer um atendimento odontológico, fazer um atendimento médico, mas ela não te ensina a fazer o principal que você precisa, captar o cliente, colocar ele dentro do seu negócio, você gerir a empresa, saber precificar, saber gerir o quanto entra, quanto sai, separar as contas. Isso daí você não tem dentro de uma faculdade. E acaba o profissional saindo e abrindo e vai lá e faz o processo. Então a gente sabe que pode ocorrer e ocorre hoje 80% das empresas são abertas, elas fecham em menos de 10 anos. Então isso aí já é uma estatística no Sim. Brasil. Nós já vivemos ela dentro desse processo. Não quer dizer que você vai montar um negócio e vai dar errado, se você não tiver essa estrutura toda, igual você falou, por trás de conhecimento para conseguir É a manter. grande chamada mortalidade infantil, né? É, acaba não conseguindo sobreviver, né? Mas quais feedbacks que você tira? Que eu falo feedback assim, porque você não teve medo. Não. Você é um cara que eu tô vendo, conheço e não teve medo. E muitas pessoas, elas montam um negócio, não dá certo à primeira vista, vai lá, desistem e não monta mais e fala que aquilo não dá certo para ela e sai, vai viver a vida dela de CLT ou vai fazer outra coisa. Você não teve medo, você foi lá, uma durou 2 anos, 3 anos, outra durou 10 anos e o feedback vem. Então, como é que você conseguiu alinhar essa coisa de ser empreendedor a vida e ainda mesmo assim inibir esse medo que te trava. Cara, eu sempre fui um cara bem consciente e pesquisador, né? Então eu comecei a pesquisar e vi que muitas empresas que deram certo já tinham tentado 10 vezes, 15 vezes, entendeu? Isso me fez nunca desistir, né? Inclusive, um dos lemas do Rantames é nunca desiste, o Rantames nunca desiste. E assim, eu costumo dizer que eu sou duas pessoas, Rodrigo. Claro, medo todo mundo tem. Só que eu, né, tenho uma coisa específica minha. Durante o dia eu sou 10 vezes mais otimista do que várias pessoas. Só que de noite, aí a coisa inverte. Meus medos vêm à noite. Então eu perdi muitas noites achando assim, vinha aquele pensamento, pô, mas como eu vou conseguir isso? Porque problemas vão acontecer, vão aparecer, Normal. dificuldades você vai ter, às vezes menos, às vezes mais. Então à noite vinha toda aquela carga negativa na minha mente e eu brigava contra aquilo ali. Eu perdi a noite e comecei a trabalhar isso. E foi há pouco tempo que eu consegui, né, controlar isso, mas eu ficava com muito medo, Rodrigo, durante a noite. Quando eu acordava, tudo aquilo passava. Quando eu acordava, parecia que era outra pessoa. Eu voltava a ser otimista e sabia que eu ia conseguir resolver tudo aquilo ali que aparecia de dificuldade, né? E o Rantamis me ajudou muito. O Rantamis, né? Muita gente pergunta por que esse tipo de treino? Porque eu vou fazer uma prova em que eu vou ter que escalar um paredão desse arriscando a cair, a me cortar e quebrar. Por que, que eu vou ter que entrar em uma piscina de gelo, sentir aquele gelo queimando sua pele ali, que você já conhece também, Rodrigo? Como é que a gente vai passar por um monte de fio tomando um choque se pagar para isso? Então, esse tipo de prova de atividade que a gente fazia me fez também ganhar muito autoconfiança, superação. Você vê que os, os, os obstáculos existem. Como existe na prova, existe na vida real também. Sim.
Então, aqueles obstáculos que a gente vencia e vence até hoje na prova, me preparou, tanto fisicamente como psicologicamente, para vencer esses medos que a gente vem à noite, né? Eu acho que o fundamental é isso mesmo, é o que você falou, é você ter controle e saber. Porque as pessoas, você saber o seu ponto positivo durante o dia, eu não tenho medo de nada. Mas à noite, aí eu fico brigando comigo mesmo ali as minhas partes, né? Você deve ser mais ansioso, né? A Isso. ansiedade leva isso muito, a gente fica imaginando o amanhã, e fica tentando construir o amanhã. Ah, mas se acontecer, mas se fizer, mas se não fizer, se amanhã eu fizer. E aí é uma coisa que a gente fica viajando. Aí que na hora chega na prática, fala assim, ah, esquece tudo isso, vamos embora para ação, que é a ação que vai resolver o problema. E é verdade, é a ação, que a gente não pode ficar parado pensando no que poderia acontecer, sendo que a gente nem fez ainda, né? É. Agora, me fala um pouco, eu sei, eu sinto, eu levo para minha vida isso, por isso que eu gosto das corridas de obstáculo, por isso que eu faço, porque é aquilo que você acabou de falar, é você alinhar um obstáculo de um esporte com o obstáculo da vida. A vida, ela não vai ser um mar de rosas, ela não vai te entregar nada de mão beijada. Vai ser uma luta constante, uma briga constante consigo mesmo, que a gente briga com nós mesmos o tempo todo, né, para adquirir o que nós desejamos, para ter o que nós queremos. E quando você entra numa prova de obstáculo, é você e o obstáculo. Qual semelhança? O que você acha que tem uma semelhança assim bem grande entre a vida e o esporte, entre a vida e o obstáculo, né? Sim. Rodrigo, tem muita coisa em comum, né? Até por questões de hormônios, né? Quando a gente está com medo, então a gente vai produzir aqueles hormônios do estresse, né? Então, ou você foge ou você encara os obstáculos para vencer, né? Então, transportando, né, esse treinamento, né, da parte física, da parte dos obstáculos na prova, você termina ficando preparado para a vida atual, onde você também vai ter aquele estresse, onde vai gerar muitos hormônios, cortisol, noradrenalina, adrenalina, e você, seu corpo já está quimicamente, até quimicamente preparado para esses hormônios. E quais são os hormônios que liberam num treinamento pesado desse aí, Rodrigo, geralmente? a gente libera muito cortisol, né, a depender do treinamento, quando ele é prolongado, e, e, e a gente também, no final da prova, no final do treinamento, depois vem aquela sensação de bem-estar. Aí é que o pesquisador, né, que é a única explicação que eles têm para esse tipo de pessoa que busca esporte radical, esporte de risco, como você descer em uma asa delta se arriscando, você fazer um motocross, você fazer uma parapente, você fazer um esporte de mergulho de caverna, escalada, que são esportes altamente arriscados. Então as pessoas às vezes perguntam por que fazer isso? Para quê e por quê? Não se tem uma explicação lógica, né? Mas a sensação que você Minha mãe tem, falava que era doido. é, Menina, é doido, é doido. é, a gente ouve muito isso. Mas hoje eu penso que é doido é que não faz, cara. Porque essa sensação é muito gostosa. Você tem uma sensação de que você virou um super-homem, que você tem uma autoconfiança. Né? Nós temos muitas armas que a gente não usa, porque a gente não foi treinado para usar. E quando você passa a fazer esse tipo de prova, você começa a utilizar essas armas. Porque você sabe que tem muitas provas que não é fácil, cara. Tem Não. prova que a gente não consegue, não é? Então a gente tem que Mas dar o aí eu máximo acho, da gente. mas aí eu acho que é o bacana é isso, é quando você for num lugar que tudo é fácil, é É, ruim. Porque o que dá tesão é o que é difícil, é o que você tem que treinar para fazer, né? E dentro desse processo seu de treinamento, me fala uma coisa, qual a sensação que você sente porque você trabalha com treinamento de obstáculo hoje? É o seu forte, que é o CR, que é onde você treina para que a pessoa faça aquelas corridas, sobe em corda, vai no King Kong, pula em piscina, desafia os seus limites, né?
Sim. dentro de um contexto de segurança que eu sei que tem lá, normal. São não sei quantos anos tem um Randoms, mas que eu saiba nunca teve nada e nunca terá. Mas quando você vê as pessoas que chegam no nível X e vai evoluindo, como é que é esse processo? Qual o sentimento? O que você vê? Como é que funciona esse caminhado da pessoa que entra? Porque a pessoa entra querendo chegar em algum lugar, né? Todo mundo é normal para entrar no processo para que ganhe. Eu quero perder peso, eu quero ter mais mobilidade, eu quero ter mais resistência, eu quero ser mais forte. Como é que funciona? Cara, quando você observa a cara do aluno quando entra pela primeira vez, que você coloca o primeiro obstáculo, subir uma parede, que ela te olha com aquele olhar de medo, de terror e diz assim: eu nunca vou conseguir subir aí. Aí você chega para a pessoa: nunca fale isso. E eu vou te mostrar que você vai conseguir muito antes do que você imagina. E a gente começa a trabalhar aquilo de uma forma, claro, tem uma metodologia para isso. Então a gente começa primeiro diminuindo esse medo. Nunca a gente pode acabar nosso medo, que é o que nos dá proteção. O que vai manter a gente vivo é o medo. Então, todas as provas que a gente vai sentir medo, não é? Porque senão não tem graça. Mas o medo é o que protege a gente, é o que vai manter a gente vivo. Então, a gente quer que a gente comece a fazer? Diminuir esse medo. Ter um medo controlado, um medo consciente, um medo que você vai saber, né, se você consegue ou não fazer aquilo. Então, a gente começa a trabalhar a diminuição desse medo. Quer dizer, você é capaz. Eu sou seu instrutor, você tem que confiar em mim e eu estou dizendo que você vai conseguir fazer isso sem você estar se arriscando. Você confia em mim? Confio. Então vamos lá. E aí vai, passo. Claro, tem um processo De pedagógico para tempo, isso. Não vai treino, chegar tudo lá isso. e já fazer de primeira vez. Então a gente começa a trabalhar isso. E à medida que aquela pessoa vai conseguindo, Rodrigo, você não tem noção. Quando ela consegue subir aquela parede lá que a gente tem. E quando eles chegam lá em cima, lá no último degrau, e olha e diz assim, cara, eu nunca imaginava que ia fazer isso. Então aquilo ali é uma experiência, né? Que eu transporto também para a vida business, para a vida profissional, para a vida até dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Então, é como se aquela pessoa, né, pensasse assim, pô, se eu conseguir, se eu achava que eu não ia conseguir escalar essa parede, e eu consegui, então eu consigo abrir uma empresa hoje e eu vou conseguir botar essa empresa para andar. Eu vou conseguir, Sim. porque a gente precisa trabalhar essa parte psicológica, entendeu, Rodrigo? As parte física, cara, eu digo, costumo dizer que é a consequência. A gente não entra lá para fazer um treino de obstáculo pensando em ficar com um bíceps forte, com um peito, com um abdominal traçado. Não, nada disso aí é tudo consequência. A gente quer vencer o obstáculo. O Rantamis é especialista em vencer obstáculo. É um trabalho muito mais psicológico do que físico. Eu imagino, eu tô me vendo aqui, tá, gente? Na parte de uma mentoria, literalmente do corpo e da alma, né? Da mente. Porque quando você faz uma mentoria, você pega uma coisa que você já sabe fazer, que você já fez, e você pega aquela pessoa que está perdida e leva ela para o caminho que ela tem que seguir para que ela consiga chegar lá. Então, dentro desse processo, é basicamente isso. Você pega uma pessoa que acha que não é capaz, porque ela só acha, tá, gente? Que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Basta, primeira coisa é desejar, querer. Depois ali é fazer o processo para que chegue lá. Tem um processo aí. E você tem um processo, que é o seu centro de treinamento Hunter's, que tem um processo que faz uma pessoa subir um muro, uma parede. Ela aprendeu o processo, ela conseguiu chegar lá, né? E a vida da gente não é nada mais, nada menos que processos que nós temos que fazer. Quer montar uma empresa? Qual o processo que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que aprender? Onde que eu tenho que ir? Com quem que eu vou aprender? Qual é o meu segmento? Quem é a minha persona? Né? E vai assim. Então, tudo maravilhoso nesse processo aí, que eu acho que é o mais importante. Porque uma pessoa que se matricula com você, ela tem um objetivo.
E lá eu vejo, eu participo de lá, eu posso falar um pouco, que há uma união muito grande entre Sim. os atletas, né? Porque eles são todos atletas. E há uma coisa que eu gostaria que você falasse, o que que leva o centro de treinamento Rantames ter essa parceria entre alunos, que um incentiva o outro, um bota para frente o outro, um não deixa o outro desistir, um colabora com o outro. Como é que você conseguiu criar essa sistemática? Porque isso aí é um treinamento mais no setor humano, né, que lidar com pessoas, e conseguiu seus alunos tornarem professores junto com você e ajudar cada um a ajudar e virar um contexto o que é o Rantamis hoje. Cara, esse daí é o ponto mais lindo do Hunter, entendeu? Acho que é o nosso grande diferencial, é o nosso potencial, é exatamente isso aí que você está falando. Veja só, Rodrigo, durante esses 40 e poucos anos trabalhando com educação física, eu comecei a observar que as pessoas não estavam ali porque queria exatamente um abdominal traçado, porque não queria aquela quantidade de massa muscular, né? Eu tive pessoas que me prepararam para enxergar isso. E um grande mestre que eu tive há muito tempo atrás foi um curso que eu tomei que foi o start que me deu na minha vida, que mudou a minha forma de pensar e de trabalhar, né? Então, depois de ter tomado vários cursos com um cara que era um cara Ney Pereira, né? Um cara que há 20 anos atrás era estourado aqui. O curso dele abria em um dia, no outro você já não achava mais vaga. Então, sempre voltado para a área da musculação, da hipertrofia. E aí, depois de uns 4 cursos, ele chegou e disse assim: ó, quem tomou 3 cursos comigo? Quem tomou 2? Esqueça tudo que eu falei. Hoje vocês vão aprender o que é educação física. Aí todo mundo ficou assim: ó, porra, como é isso? Aí ele disse assim: ó, uma coisa que eu me lembro, a aula do cara, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi há 20 anos atrás. Esqueça tudo. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo mundo que está vivo hoje quer alcançar a felicidade. Sim. Não existe ninguém na face da Terra que esteja vivo que não quer ser feliz. que não quer ser feliz. Então a gente tem que partir desse princípio. O que é que leva a pessoa a ser feliz? Um abdominal traçado? Não. Massa muscular? Não. É um conjunto de coisas, né? Então, dentre aquele conjunto de coisas, eu comecei a entender que o que segurava o aluno na aula era o atendimento do instrutor, era os colegas que estavam ali, era o ambiente, né, saudável de brincar, de divertir. Então, eu aprendi isso. E quando eu montei o Rantamis, eu montei com esse propósito de fazer uma família, de fazer um lugar onde você se sinta inserido e você tenha a oportunidade de fazer amizades, porque é isso que vai te trazer a felicidade. É você ter amigos, é você ter pessoas que você vai contar, que você vai chamar para ir ali, que vai te ouvir, que você também vai ouvir. Então a gente precisa disso para ser feliz, né? Não é de massa muscular, não é de abdominal traçado. Ninguém precisa ter um abdominal traçado. Ninguém precisa ter pernão, nem bundão, como as mulheres pensam. A gente precisa estar bem, né, com nossa relação. Então, daí eu comecei a treinar os nossos instrutores, né, para começar a forçar, né, a aproximação dos alunos. Então, se chegou um aluno novo aqui, a gente tenta já inserir ele dentro do grupo. Então, a gente faz um link dele com um outro colega. Diz, ó, isso aqui é Rodrigo, pá, é dentista, não sei o que, não sei o que. Ele trabalha com isso, trabalha com aquilo. Esse aqui, ó, é João, que tem uma gráfica aqui. Então a gente já faz esse link para eles se conhecerem. Em pouco tempo, em semanas, ele já se sente parte da família Huntables, né? E lá a gente sempre trabalha essa questão de incentivar o outro. Não em alguns lugares, como a gente vê, aquela concorrência de um querer ser melhor do que. Né? Quer ser melhor que o outro, acho que o outro e tal, aí quer. É. Eu vou fazer também. A gente tem até esse tipo de brincadeira lá, mas na realidade é uma brincadeira saudável, mais para perturbar mesmo, para abusar, do que realmente a gente quer ser melhor do que o outro. A gente torce e a gente vibra com cada conquista de cada um. Né? Eu Então, até falo isso aí, vou falar, né?
coitadinho do Dário, sempre tá querendo ganhar e nunca consegue, né? Né? Mas fica um abraço pra você, tá, Dário? Aí, que Imagine, né? Você ser feliz com o que você conquista. Sendo que é muito melhor, é muito mais fácil ser feliz, além das suas conquistas, com a conquista dos outros, dos seus colegas. Então são Sim. muito mais conquistas para você comemorar, entendeu? E eu acho bacana porque você ali, você une o preparo físico com o preparo mental. Sim, Porque o centro de treinamento Hunter, a gente está falando um pouco dele aqui para vocês entenderem, ele funciona muito dentro da área do empreendedorismo, do que eu conheço, porque eu treino lá já. Você trabalha com seus limites mentais. Então você fala assim, eu não consigo. Aí tem mais ou menos umas 30 pessoas em cima de você falando que você consegue. Aí você vai lá e faz, fala, pô, eu consegui. Mas você conseguiu porque 30 pessoas viraram para você e falou que você conseguia. E elas acreditaram em você e você não estava acreditando. Então, o empreendedorismo, as coisas que a gente vai fazer na vida é a mesma coisa. Se a gente ficar ouvindo aquela pessoa que fala que a gente não vai conseguir, não adianta, tem que ouvir aquela que fala que a gente vai conseguir. E hoje, a gente sabe que no mundo de hoje vai ter muito mais gente falando que não vai conseguir do que vai conseguir. Então você tem que estar em ambientes aonde são propícios a ouvir pessoas que vão falando que você vai conseguir. O empreendedorismo é isso, tem que estar com um ambiente com pessoas que são empreendedores que vão falar que você vai conseguir. A educação física, o esporte em coletivo, ele leva a isso porque ele vai te motivar a você conseguir chegar onde você quer. E o Hunter's, ele tem isso, mas isso daí foi criado através de valores que você trouxe para o Hunter's e você construiu com a sua empresa, com o seu processo. Concorda comigo? isso. O Rantames, Rodrigo, hoje tem de grupo do Rantames, a gente tem mais de 10 anos, né? Que foi um grande amigo meu, professor também, Adoniran Cruz, né? Que nós dois juntamos para fazer esse grupo aí, né? E inclusive a ideia de criar o grupo para participar da prova do na época, né, a Bravo Race, foi ele que me convidou para montar esse grupo. Então a gente montou aquele grupo de professores e alguns alunos, onde você também estava. E dali, né, a gente foi treinando, treinando sem fins lucrativo, né? Naquela época a gente não cobrava nada. E aí depois, né, a Dona Irã, nosso grande amigo Doni, um abraço aí. Você vai ouvir esse podcast depois. Mandar para você, Dom. É, e aí ele terminou desistindo por conta do trabalho e outras coisas, né? E que ele também trabalhava na época e até hoje na Na Trans Salvador. Salvador e Então, conciliar as coisas estava é. difícil. E aí, depois, né, que aí eu comecei na pegada de começar a cobrar. Aí foi que entrou a parte financeira. E aí a gente começou com um grupo lá na Crossfight, depois lá no Golaço, e depois eu terminei juntando tudo lá no centro de treinamento Hunter mesmo, né? Isso, que hoje é o centro de É. treinamento Hans, que fica ali na Vila Laura, né? E essa questão que você falou do pensamento positivo, de você ter, né, aquele pensamento que você vai conseguir, isso é fundamental, Rodrigo. Se você tiver um pensamento que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, hoje eu tenho um grande mestre, né, que é o Antônio Carlos, que trabalhou muitos anos na Globo FM, diretor. O cara que me ensinou e me ensina muito. Ele é meu aluno de personal e a gente, né, tem uma troca de informação. Eu ensino a ele a parte da atividade física e ele me ensina muito essa parte de trabalhar com os pensamentos positivos, né, com a frequência, né, positiva. Então, ele que me introduziu aí no estoicismo, que é uma coisa que me ajudou muito, né? São coisas que a gente tem que estudar, deve estudar, porque a gente deixa de gastar É uma muita energia. filosofia de 300 anos antes de Cristo. E que hoje é fundamental para qualquer coisa dar certo. Marco Aurélio, Imperador, Epiteto. Então, há 3 anos para cá, eu mudei, Rodrigo, minha vida da forma de pensar. Eu tinha muito aquela coisa, às vezes eu ficava muito irritado,
Às vezes eu tinha um pensamento muito negativo e às vezes falava coisa negativa, que a gente pensa que só falar não tem problema, mas tem. Você não deve falar. A Então, mãe da gente já falava, né? Como se diz, ó, na é, boca, é, palavra, você fica falando, palavra amaldiçoada, palavra maus ventos, né? é. Então até hoje ele me corrige quando eu falo algo, né? Ele me corrige. E agora também eu tenho uma outra aluna que é psicóloga, inclusive é minha psicóloga, e ela me ajuda bastante nessa questão administrativa e nessa questão também de estar sempre com a frequência alinhada para aquilo que você quer. A gente tem que vibrar na mesma sintonia, na mesma energia do que você deseja para sua vida. Não adianta você falar que você quer ficar milionário e você olhar pra televisão, ver os caras ricos lá e começar a xingar: "Ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não É, traz isso, todo mundo tem dinheiro é ladrão." Você nunca vai ser rico, é, nunca vai ter dinheiro, porque você já tá na frequência é, errada, né? Então, se você tem que estar alinhado com os seus valores, sua frequência, para que você siga o caminho certo. Isso aí é. é fundamental para que tenha uma prosperidade, né? Agora vamos lá, Gil, te fazer uma perguntinha aqui. Tô sabendo que tá entrando empreendedorismo novo aí na sua vida. Aí. Você tá querendo empreender de novo e tal. Como é que funciona essa parte aí? Que eu já sei que você é vegano, vegetariano, é o quê mesmo? Eu sou, na realidade, vegetariano, né? Ovo lácteo, ainda uso, né? Passei uns 8 meses da minha vida sendo vegano mesmo, mas depois eu terminei voltando a comer ovo, voltando a comer derivados de leite. Então hoje eu sou um vegetariano Mas, ovo mas lácteo. por que isso? Por que essa filosofia? Isso é uma filosofia de vida, isso aí é por organismo, isso aí é uma coisa por causa dos animais, o que que é? Cara, quando eu comecei, eu tinha uma viagem assim muito louca desde criança, né? Na minha concepção, e eu acredito até hoje, nós fomos feitos para comer o alimento do jeito que ele veio para o universo. A natureza, a fruta, salada, crua, né? Então eu tinha aquela vontade de comer os alimentos crus. E engraçado Carne é, não tem como comer cru. não, Não tem como tem não. peixe, algumas coisas. E na época eu achava que também poderia comer os animais crus, como era na Idade da Pedra, né? Até antes do fogo. Então, na minha concepção, o planeta foi criado, lógico, por Deus, e tudo que a gente precisava estava ali. A gente não Sim. precisava modificar nada, como está acontecendo hoje. Então, eu tinha essa pegada de comer as coisas naturais, cruas. E uma vez, num restaurante vegano, uma médica chegou para mim e disse: Você não é vegano? E na época eu não era nem vegano, nem vegetariano, comia tudo. Mas eu andava com o pessoal vegano. Eu disse: Não, não sou vegano, não sou vegetariano, não sou nada. Eu gosto de comida saudável, estou aqui para comer a comida saudável. Mas eu tenho um desejo na minha vida é que um dia eu conseguir me tornar uma pessoa que coma os alimentos naturais, frutas do jeito que veio, grãos, tudo. Ela disse: Pô, Juiz, tem um grupo de pessoas que só comem comida crua. Eu digo: Sério? Eu achava que era só uma ideia minha. Sem Mas imaginação. só imaginação. Ela disse: Não, existe os crudívoros. Eu digo: Como? Crudívoro? Aí eu anotei. Cara, quando chegou naquele dia ali, eu botei os vídeos e aí, Apaixonou. rapaz, me encontrei, cara. E tentei ser crudívoro, né? Cheguei a ficar 80% crudívoro. Só que eu comecei a perder muito peso, muito peso. Então não tem como você ter uma vida crudívora, né? De uma hora para outra. Você tem que se preparar, você tem que ter Mas profissionais, você dentro da área que você tem que atua também. aprender muita coisa, tem que ter muito tempo. Você tem que ter uma preparação gigantesca. Então eu não consegui chegar aos 100% do crudivorismo, mas hoje eu também sou metade da minha alimentação é crua, muita fruta, muita salada, muita verdura e, né, tirei, né, tudo que é como diz uma amiga minha, cadáver. Então, na minha alimentação não existe cadáver. Então,
Foi uma alimentação que eu me encontrei e hoje tive a oportunidade, né, de ser convidado para montar, né, começar uma nova empresa nessa área, que é uma área que eu gosto, de alimentação saudável e tem muito a ver com a educação física, né? E a gente está montando uma empresa aí que é, vai buscar exatamente isso, uma alimentação orgânica, uma alimentação saudável, que são os brotos, né? Então são grãos germinados, onde você vai alcançar ali o ápice da nutrição, né? Então você vai comer aquele broto cru, onde você vai estar, não vai ter Não usa perdido pimenta nada, na fritura, não, nada disso. nem as próprias enzimas, entendeu? A própria enzima que o nosso corpo teria que produzir para degradar aquele alimento, o próprio broto já tem ali as enzimas também. Então é o que há de mais nobre na alimentação, é o que é de mais nutritivo na alimentação. É isso aí, e a gente vai, né, tá iniciando isso aí a partir de março, né? Massa agora já? É, E vem cá, que eu percebo que você, dentro do que eu falo assim, que eu costumo muito falar de Ikigai, tá, gente? Eu busco isso pra mim, então eu quero que as pessoas busquem pra ela. Que eu vejo que você, tudo que você está seguindo, montando e seguindo dentro do empreendedorismo, ele segue seus valores, sim, segue o que você quer para você. Você acha que isso daí é porque é o que você vê que é bom para você e você quer retribuir para o próximo? Você quer entregar também para o outro, tanto você tem um centro de treinamento, porque você sabe que treinar o corpo, a mente, esse negócio do rapport, um conhecer o outro, um ajudar o outro, e agora a parte da nutrição, que é o que você sempre quis, que você consome, você quer entregar também para a sociedade. Mais ou menos isso? exatamente. Veja só, é uma coisa que a gente faz até sem pensar, na verdade, né? Eu costumo ver muitos vídeos de Ana Beatriz e ela, né, foca muito nessa questão da sua missão. Cada um tem uma missão aqui. Sim. Então, sem nem saber se eu teria uma missão ou não, eu comecei a me voltar para isso, né? Então, a minha missão aqui é cuidar das pessoas. Então, eu consegui descobrir que a minha missão é cuidar das pessoas. Então, lá dentro do nosso centro de treinamento, e o que a gente faz é isso, a gente cuida das pessoas, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Então, assim, se a minha missão é cuidar das pessoas, então isso está relacionado, né? Se eu vou montar algo relacionado à alimentação, eu tenho que montar algo que também vai cuidar da pessoa, vai cuidar da saúde daquela pessoa. Então, jamais eu poderia trabalhar com coisas que iria prejudicar Montar uma as pessoas. churrascaria. Uma churrascaria, sei lá, qualquer outra coisa, vender cigarro, vender coisas que vai prejudicar o Infringir corpo. os seus valores do que É, você quer e você não vai. não vou. Então, e tudo que eu costumo buscar, né, como trabalho, são coisas que eu também vou usar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com educação física, é porque eu gostava. Então, eu vou utilizar em mim, eu vou participar, eu vou utilizar a minha empresa para mim também. Então, esse novo segmento que a gente está montando, eu vejo também muito para mim e para minha família. Eu quero Sim. trazer para mim e para meus filhos uma alimentação E saudável, uma se puder levar alimentação, para a sociedade, entregar com um card melhor, né? entendeu? Também vale a pena. Então, é, eu, eu tenho que criar uma imagem de coisas que vai melhorar a sua vida. Então, é muito incoerente eu trabalhar com educação física, uma coisa que está cuidando do seu corpo, está cuidando da sua mente, e abrir uma outra empresa que tenha um foco em coisas diferentes disso, né? Então, o cuidar da saúde envolve principalmente também a alimentação. Então, eu encaro isso como um complemento, né, para a minha missão. Maravilha. É isso mesmo, gente. Eu acho que na vida você tem que fazer o que você tem valor para ser feito e gosta de fazer. Dá um resultado bacana, que você tenha resultado, para que não seja um trabalho árduo, porque senão vira uma coisa ruim. Aí eu não gosto de fazer aquilo, eu tenho que ir lá todo dia, eu tenho que fazer todo dia, e acaba não tendo prazer em fazer, e até quem está consumindo o seu produto acaba não sentindo o mesmo prazer que você queria, né, entregar para a pessoa. Eu acho que isso é
fundamental fazer o que ama, o que gosta, e se faz bem para a sociedade, melhor ainda, e entregar com a maior força e vontade possível, né? Então, tá num caminho totalmente aí. Agora, eu queria que você me falasse 3 perguntinhas finais aí para a gente entender um pouco sobre esse processo. Eu queria que você me contasse uma pergunta. O que acontece? Aqui a gente quer passar para as pessoas que estão nos assistindo que a vida não é um mar de rosas. Que para você ter o que você tem hoje de conhecimento, são 40 anos, né? Para que você chegar hoje ter uma empresa sólida, grande, que nem um Hunters, a maior hoje do Nordeste dentro do OCR. Não foi ontem que você decidiu isso e aconteceu e virou. Teve vários processos, né? Então as pessoas veem o Instagram e passam no Instagram e vê lá, ai, carro do ano, ai, fulano tal, tudo lindo e maravilhoso, mas não entende como que a pessoa chegou lá, o tanto que ela teve que batalhar, lutar para chegar, né? Queria que você me respondesse 3 perguntinhas. A primeira pergunta, qual foi o momento mais difícil da sua vida que você olhou assim e falou, caraca, tá difícil. Será que tem saído? Já aconteceu esse momento? Já, Qual foi? já. Há muito tempo atrás, quando eu tinha uma outra academia, né, parecia que eu tinha entrado em um pesadelo, onde tudo estava dando errado, né? Onde eu comecei a ter um atrito na parte da sociedade, a gente teve que desfazer a sociedade, e eu fiquei justamente com a academia que era mais fraca, que ninguém queria pegar, e eu assumi, digo, não, eu fico, porque eu queria me livrar da sociedade, e essa academia que eu peguei, né, que já era fraca, e eu tinha um desafio, né, e logo que eu peguei, no primeiro mês que eu peguei, sozinho, assumi ela sozinha, ela cresceu em um mês, melhorou. Só que quando chegou no mês seguinte, um professor que eu tinha lá, que era o cara que carregava a academia nas costas, recebeu, né, uma proposta de uma outra academia com um valor maior, com uma proposta melhor, e ele saiu sem nem me comunicar com antecedência. Então ele me falou em um dia e saiu no outro. E nem me deu chance de fazer uma contraproposta. Ele simplesmente falou, ó, tô indo para outra academia, coisa e tal. E de isso foi literalmente de um dia para o outro. Então, como ele tinha um domínio da academia, porque eu não trabalhava na academia, eu tinha essa academia, mas eu dava aula fora, para fazer um personal. Então, ele que carregava a academia, os alunos nas costas. Então, quando ele saiu, eu perdi uma quantidade muito grande de alunos. E logo depois, no outro mês, abriu uma academia nova, quase que na frente da minha, com um valor também mais baixo e com os aparelhos mais novos. E eu terminei perdendo uma outra grande parte. E eu digo, cara, e agora como é que eu faço? Aí eu tive que tentar me virar. Foi quando aí eu, fazendo um treinamento naquela bola, e eu terminei caindo e quebrando meu braço. Ou seja, eu não poderia dar aula, né? Tive que cancelar metade dos meus alunos de personal porque meu braço quebrado, não podia pilotar minha moto para poder fazer o personal. Eu estava com a academia que estava fechando no negativo, 3 meses consecutivos, e eu tive que terminar com a academia e tive que voltar a trabalhar dando aula em outras academias e fazer personal. Então isso foi eu não dei um passo para trás. Eu dei um salto para trás, entendeu? Tudo que você estava ganhando daqui para trás, em um momento você se sentiu zerado. Foi. Então eu perdi a academia, eu perdi até a capacidade de atender os alunos que eu tinha de personal. Então foi uma época bem difícil. Eu acordava, Rodrigo, de manhã cedo, e quando eu pegava a minha camisa, que eu vestia a camisa, eu me via vestindo uma armadura, entendeu? Por isso que eu tenho muito essa questão do Hunter, ter aquelas máscaras do Elmo, eu tenho muito essa figura dos guerreiros na minha mente e na minha vida, eu tenho muito essa figura do guerreiro, né? Então eu levantava de manhã cedo, às 4 horas da manhã, e me via, quando eu botava a camisa, eu me enxergava, mas me enxergava literalmente. Eu via a imagem do guerreiro assim, ó, botando aquela armadura, né? Quando eu botava a mochila nas costas,
eu me via, mas literalmente mesmo me via com aquela flecha, sabe, os arcos, pá, que você bota atrás aqui, ó. Quando eu botava a mochila, eu me sentia botando o arco e flecha ali, entendeu? E o capacete, quando eu pegava, eu me via com o escudo. Então, aquelas coisas ali configurava o guerreiro que eu era. Isso, e aquele ali você assumia um papel, né, uma personalidade que você enfrentava. Então, quando você Ah, fazia aquilo, toda aquela ansiedade, fraqueza, sensação de perda, ela era sumida quando você botava essa armadura e você ia para a rua para buscar o seu, que você sabia que você era ah, capaz, que você tinha. Bacana. Eu acho que a vida funciona assim. A gente não tem que se levar quando a gente cai, porque se a gente ficar lá embaixo, a gente nunca levanta, né? E agora me fala uma vez que você teve assim, cara, que você teve aquela sensação, cara, essa sensação é melhor, atingir meu objetivo, eu consegui, eu, pá, que você teve aquela alegria, aquela adrenalina, falar, cara, é isso aqui. olha, Rodrigo, eu já tive essa sensação algumas vezes, tá? Essa sensação de. Porque assim, ó, se você for observar financeiramente, é como você falou, o sucesso é diferente a Fator quantidade financeiro. do fator financeiro. Hoje eu não sou rico, não sou milionário, não sou nada disso. Mas eu sou extremamente satisfeito com o que eu faço. O meu sucesso já está garantido. Se eu parar agora, eu já estou satisfeito. Porque eu alcancei coisas que jamais eu esperava acontecer, né? É, às vezes eu até emociono, entendeu? Em falar isso. Mas não tem nada mais gratificante do que você receber mensagem dizendo assim, ó, vocês salvou minha vida. Vocês salvaram a minha vida. Então isso não tem dinheiro, Rodrigo, que pague. Não tem, cara. Então isso aí é o meu sucesso. Então, algumas vezes, inclusive eu repassei para o Té, que não sou eu sozinho que faço isso, é minha equipe, né? Então eu já passei para ele e passo toda vez que a gente recebe mensagem falando isso. Então as pessoas É os valores, são a gratificação, chegam assim, é então você hoje, ficar Rodrigo, emocionado. a gente vive um mundo que muita gente doente, né? A saúde mental hoje está comprometida. Então quando você tem a oportunidade de ajudar a pessoa nisso e até, né, receber uma mensagem, vocês salvaram a nossa vida, minha vida, vocês salvaram a minha vida. Então isso é o ápice do resultado que a gente pode ter, É, entendeu? é a É, entrega alinhada ao resultado, porque não adianta você só venha a nós o vosso reino nada, não. A gente tem que ter as duas coisas, tem que ter entrega junto com o resultado. E isso é o gratificante, é o que eu, quando eu trabalho, eu vejo uma pessoa chegar perto de mim, cara, obrigado, agora eu volto a sorrir, agora eu consigo. Então, um dentista, cara, meu faturamento saiu de tanto para tanto, obrigado. Cara, é o que você faz você vê que valeu para o outro, entendeu? ah, Que foi uma coisa, né? Que valeu. E agora a última perguntinha que eu quero te fazer é o seguinte: o que você falaria com alguém que está começando hoje o mercado do empreendedorismo, ou quer sair na vida agora? O que você falaria com uma pessoa que está começando a entrar no mercado de trabalho? cara, a primeira coisa é estude, né? Pesquise, entenda daquilo que você vai montar, tanto da parte técnica como da parte administrativa. Você tem que estar afiado nas duas coisas. Você vai encurtar, né, a sua dificuldade, né, aquele trajeto de dificuldade, você vai encurtar bastante, né? Tenha uma reserva, se prepare, né, para poder consertar coisas que você acharia que não iria quebrar. Aconteceu os imprevistos do É, negócio. e também acredite, né? Confie em você, acredite, não desista, né? E é, é, tenha esse pensamento positivo. Entre na frequência daquilo que você quer buscar na sua vida. É positividade, É, sempre. Não vai montando um negócio pensando que vai dar errado. Monte um negócio já falando que vai dar certo.
mas preparado para os percalços que vão acontecer no Ah, meio do caminho, porque vai ter, normal, acontece dentro de casa, acontece em qualquer lugar. Você sai de casa, você pega trânsito, tem um buraco, tem hora que tem um desvio, é. é a vida da gente. Então, é isso aí. Agora eu queria que você deixasse aí para os nossos telespectadores, ouvintes, todo mundo que está nos nossos canais, seus meios de comunicação e principalmente, fiquei sabendo, meu amigo, aqui ó, em primeira mão, tá? Para vocês aí, hein, que tá ouvindo, ó, o Rantames, nosso amigo Gil Vilas Boas, vai liberar aqui no nosso cupom aqui embaixo, vai ter um linkzinho lá, vocês vão acessar do Rantames, vai liberar para os novos clientes, é novos, viu? 20% de desconto para vocês na matrícula do Rantames. Lá é um centro de treinamento OCR, o primeiro de Salvador e único, né, do Nordeste. E é gigante. Lá vocês vão poder ter treinamento qualificado com equipe top de linha. Eu falo porque eu treino lá, então eu posso assinar embaixo, falar com vocês. São os melhores preparadores físicos do mercado, com as melhores qualificações e um atendimento personalizado. Então, 20% de desconto. Vocês acessando aqui, vocês já vão ter. Agora passa a sua rede aí, Gil. Pronto. Ó, nosso WhatsApp, que é o 719-8775-7409. O nosso Instagram, que é o @Rantames. Como é que escreve Rantames? Rantamys, que é um nome criado por nós, na realidade por meu filho Gabriel, né? E o site que ainda vai entrar no ar a partir desse mês que vem, agora de março. Tá? Mas pelo Instagram você já consegue tudo. Inclusive tem um link lá que já dá para um aplicativo que mostra todas as nossas atividades. E como o Rodrigo acabou de falar, vocês que estão aí pensando, querendo, tá curioso conhecer nosso treinamento, vai lá, vocês vão ter 20% de desconto aí para poder fazer parte dessa nossa família aí, Rantames. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá, isso aí, gente. Então não perca tempo. Só vou perguntar ao Gil aqui, porque o Rantames ele não é só isso, não. Quais modalidades você tem lá? O que que o Rantames hoje tem no grupo todo Rantames hoje? Cara, tem muita coisa. Nós temos atividades diferentes, né, que Isso. não é comum encontrar em outras academias, como o Acro Yoga, é uma atividade muito legal. A gente tem o tecido acrobático, a gente tem a lira, a gente tem o hipopressivo, a gente tem, né, as outras atividades que essas sim são comuns às academias, que é a musculação, que é o boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu. A gente tem também Funcional Kids. A gente tem também, Rodrigo, uma atividade lá que está sendo um sucesso, que é o Funcional para 60 a mais. É um grupo Legal, 60 bastante mais. animado, muito bom, muito top. Então esses 60 mais, eles ficam separados numa atividade para eles, Para com personal eles, próprio para eles, tudo próprio para eles. isso. Com um Nós diferencial temos também, gigante isso aí no mercado. nós temos também que é diferente a calistenia, né? Nós Calistenia. temos também o nosso treino, que é o carro-chefe, que é o que nós criamos, que é o Rantames Extreme, que é a junção, né? A gente fez a junção da calistenia com o cross, com o treino funcional e com o OCR. Então são 4 atividades em uma. É uma criação nossa, é uma atividade que você tem um treino completo, né? Você vai trabalhar força, resistência, agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, força. Então é um treino completão, velho. É isso aí. Então ninguém pode ficar parado. E agora uma última dica que eu peço assim, carnaval. O que a galera tem que fazer nesse carnaval? Que eu saiba, Barrondina dá 6 quilômetros, 5 quilômetros aí de andando atrás de trilho, são mais de 5 horas, né? Qualquer pessoa vai de boa, sem beber água, sem nada, sem alongar, ou tem que ter uma preparação antes Mas, aí? cara, Alimentação, o que você indica aí pra galera? ó, primeiro, tente se alimentar em casa, que é o mais seguro, né? Se você não for se alimentar em casa, não consuma alimentos que fiquem estragados em pouco tempo, né? Tipo pastel, coxinha, aquele negócio que fica ali sem estar, né, numa geladeira, sem estar
como é que chama, uma estufa, né? Aquele forninho. Então, evite esse tipo de alimento, né? Consuma bastante frutas, suco, água natural, né? Naquele suco industrializado. E se você quer curtir sem se cansar muito, não pense, só brinque. Isso Você vai ver o aí. cansaço depois, aí também já é tarde, é só você se recuperar, entendeu? Muito obrigado, Gil. Um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Espero que vocês aí tenham gostado, espero que você tenha gostado. A intenção aqui é mostrar para vocês todo o processo, né? Como funciona, que são mais de 40 anos de experiência, não são 40 dias, tá? São 40 anos de experiência, já teve academia, já não deu certo, voltou e hoje tem um negócio de sucesso. Não é só um centro de treinamento, é um negócio de sucesso que une pessoas a um prol comum, que é a saúde e a qualidade de vida. Então, agradeço a todos e até o próximo programa. Um abraço, tchau!